Boa noite a todos. Ai, que bom estar com todos vocês aqui em mais uma live. Gente, o pessoal que for entrando, vai dando um oi, para eu saber se vocês estão aí, quem que está aí, para a gente dar uma boa noite especial para todos vocês. Hoje a gente tem uma live super especial com dois amigos meus. E é verdade, eu não estou falando isso só porque eu estou na frente da câmera, não. Eles sabem muito bem disso. Quantas vezes eu não entrevistei o Emerson Bizan na minha vida? Foram 8 anos escrevendo para um portal. Acho que eu devo ter mais de 20 matérias que ele deu depoimento para mim, assim. O Emerson, nossa, não precisa nem falar. Esse educador físico maravilhoso. Já vou falar um pouquinho dele, mas ele está sempre comigo e já participou de matérias de televisão também várias vezes, de rádio. Eu indiquei ele porque ele é fenomenal. Eu gostaria dele morasse pertinho, mais pertinho da minha casa para ser o meu personal. Mas aí depois a gente não conseguiu, né, Emerson? Você fica muito longe de mim, né? É. Um dia você vai ser minha assessora de imprensa ainda, Vanessa. Eu vou ter com essa condição. Tá bom. E vamos ver, gente, quem entrou. Vem dar boa noite pra gente. Todo mundo online, quem tá online. Estou esperando vocês. Ainda é muito cedo, né? Então, se as pessoas darem um oi, 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 oi. E aí, gente? Quem está online? Quantas pessoas estão online? Vocês estão visualizando? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se quem entrou. Tem 3 pessoas. Estou vendo aqui. Vamos ver se a gente vê. Ah, Jaqueline está aí. Vamos ver se quem entrou. Tem 3 pessoas. No Face dá para ver? Dá para ver. Dá para ver, sim. Legal. Eu preciso... Vamos ver se a gente vê. Adriana, então tá bom. Então, as pessoas já estão entrando, eu estou feliz, então. Boa noite. Oi. Boa noite a todos. Primeiramente, eu só queria tirar uma dúvida. Tá no seu Facebook ou tá no do seu blog? Tá no meu Facebook, no perfil da Vanessa Pirolo, tá? Se você quiser replicar agora, aproveita que as pessoas estão entrando. Tô fazendo isso agora. Ai, perfeito. Gente, boa noite, boa noite. Já tinham 3 pessoas, agora não sei se tem mais pessoas assistindo a gente. Vocês estão fazendo um controle também. Tem que dar um tempinho para as pessoas entrarem. Todo mundo está ouvindo, todo mundo. Então, isso já é um grande avanço. A Célia também. Bom, a Adri, de Botucatu, a Jaque, de Brasília, a Célia também de Brasília, da Associação Doce Desafio. Super importante ter vocês aqui. A mulher também está assistindo, a Áurea, Emerson, olha que bacana. Então, super importante. Então, vamos começar. Então, a galera está entrando, então vamos começar. Gente, então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês imensamente. Esse projeto, que é o Empoderamento para o Autocuidado, tem o intuito de ser um espaço entre especialistas e pessoas com diabetes, influenciadores digitais com diabetes, para que a gente possa melhorar o tratamento no Brasil nesse momento de pandemia tão complicado, que as pessoas estão tendo tanta dificuldade de acesso ao tratamento adequado, muitas vezes dificuldade de acesso aos insumos e medicamentos, às consultas médicas, aos exames. Então, esse projeto são 7 lives, e aí ele veio para ajudar vocês nesse momento. Então, eu espero que esse projeto possa até ser prorrogado futuramente, que a gente possa trazer mais especialistas, mais influenciadores digitais, porque a gente sabe que essa pandemia, infelizmente, esse projeto vai acabar em agosto, mas a gente sabe que a vacina provavelmente deve vir entre outubro e novembro. Então, a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência, e as pessoas agora, eu acho que já estão começando a se sentir um pouco mais seguras para começar a realizar algumas coisas. Por exemplo, eu marquei para fazer exames. Amanhã eu vou fazer um, segunda-feira eu vou fazer outro, porque chegou no limite do limite. Eu falei, não, pelo menos com relação à minha saúde, eu tenho que fazer os meus exames agora e vou fazer com todo o cuidado possível e imaginável. Então, agora está se discutindo aqui em São Paulo a questão da flexibilização também, da gente sair
do laranja, da fase laranja para a fase amarela. Então, aí, e a cidade de São Paulo, o Emerson e o Tom também podem falar sobre isso. A gente está sentindo um pouquinho mais seguro, e aí a gente está tendo agora um cenário muito melhor com relação a isso. Então, só para a gente, eu quero dar uma boa noite especial para a Bianca, para a Áurea, mulher do Emerson, para a Gabi, que está aqui com a gente, que é nossa enfermeira, educadora em diabetes, tão importante, que vai me ajudar, inclusive, agora a gente tem uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde em breve, vai ser no dia 3, que eu espero ter o programa de educação em diabetes lá, o Ricardo, quem mais? A Rosana, de Novo Hamburgo, da Associação de Novo Hamburgo. Então, Botucatu, Adriana, Jaqueline, do Doce Desafio do Distrito Federal, a Célia também. Então, super boa noite. Então, agora a gente vai começar a falar da live em si. Então, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos, Emerson e Tom, meus amigos queridos, pessoas que são referência nas suas áreas de atuação. O Emerson, inclusive, eu queria apresentar ele melhor, quem não sabe, apesar que boa parte das pessoas sabe. Apesar, Emerson, que eu recebi hoje 2 mensagens que eu esqueci de colocar na arte, que você era educador físico. Então, foi um erro meu, e aí agora eu tô falando, gente, ele é educador físico, pelo amor de Deus. Era importante fazer uma live sobre isso, que tivesse um educador físico. Ele tem especialização em treinamento desportivo em Moscou, educador em diabetes, diretor da nova equipe de assessoria esportiva, membro da comissão técnica da Seleção Brasileira de Ultramaratona. Ele já participou de 26 ultramaratonas, é ultramaratonista e atleta da SBD, reconhecido pela SBD, porque ganhou também uma premiação. Super bem-vindo, Emerson. Obrigado, boa noite a todos. Parabéns pela busca, pela informação. Eu acho que essa foi um dos ganhos que a gente teve com essa pandemia. Eu tento tirar sempre parte positiva até do que deu ruim, eu tento tirar coisas boas. E eu acho que essa busca por informação, e tá tudo na mão das pessoas no celular, eu acho que foi uma oportunidade da gente trocar informação e sobre tudo, principalmente para quem tem diabetes, sobre todos os assuntos relacionados com diabetes, conhecer novas pessoas, escutar experiências de tratamentos diferentes, novas tecnologias, e é sempre um prazer participar. Eu acho que o prêmio da SBD de Atleta 2019 e embaixador da atividade física com diabetes, eu acho que me trouxe essa responsabilidade, principalmente nesse momento, e eu tentei participar, interagir ao máximo em maior número de atividades que eu pude durante o período de isolamento social, porque eu acho que eu tenho essa responsabilidade até pelo título que me foi concedido pela SBD mesmo, e pelo reconhecimento de todos os amigos, de todo mundo das redes sociais que segue a gente no dia a dia aí. Bom, agora a gente tem que falar do Tom. O Tom, esse gatão super especial, que eu conheci, inclusive, a gente se conheceu num evento da associação pessoalmente, que a gente já se falava pelas redes sociais. Quando encontrei com o Tom, eu olhei para cima e falei assim, nossa, ele é bem mais alto que eu. Eu bem impressionada, nossa, bem mais alto, porque não parece, a gente não tem uma noção, olhando para a televisão, olhando para as redes sociais, o quanto a pessoa é alta, né? Quando você entrou, assim, eu fiquei olhando para você, sério, eu falei, nossa, ele é bem alto, né? E olha que eu não sei muito bem, que eu tenho 1,77, eu não sou baixinha, não. Então, ele até me impressionou com relação a isso. Então, uma pessoa maravilhosa, vocês conhecem, ele é repórter da Record, ele tem diabetes, tem 36 anos, ele é experiente em coberturas jornalísticas, ele é também criador do canal Um Diabético, ele, inclusive, fez uma série para pessoas com diabetes, muito legal, assistir o primeiro episódio, eu preciso assistir as demais também dele, e é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Ô, Vanessa, o prazer é todo meu. Boa noite a você, boa noite ao Emerson, esse querido. Eu estou do lado de 2 pessoas que eu tenho muito orgulho de falar que são meus amigos, né? O Diabetes me apresentou vocês 2, o Emerson, esse atleta de alta performance, esse educador físico, uma referência para todos nós, e você, uma jornalista, uma pessoa
que luta pela causa. Quando você fez o convite, eu não poderia ficar de fora, até mesmo porque eu acho muito importante nesse momento, né, em que tantas notícias ruins estão tomando conta dos noticiários, para a gente trazer informação que vá mudar a realidade das pessoas, né, porque só assim a gente consegue também, de alguma forma, contribuir para que esses números não continuem crescendo. Então, é um prazer imenso, obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito aprendizado, tanto para a gente que está aqui, quanto para as pessoas que estão acompanhando nas suas casas. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, para a gente começar, só queria mandar um beijo especial para uma pessoa que está muito milhas e milhas distante de mim, que é meu namorado. O André está bem, bem longe, então um beijo para você. Eu sei que ele está acompanhando essa live, ele fica até 7 e pouquinho, porque lá são 5 horas de diferença com o Brasil. Então, meia-noite ele vai dormir. Então, um beijo para você. Então, gente, para a gente começar, então, essa live, é super importante a gente falar a questão da atividade física. A atividade física faz parte do meu dia a dia, e o Emerson sabe disso, o Tom também, e é super importante para o controle do diabetes, de todo mundo que tem, e para o nosso, a gente visualiza isso nas nossas glicemias no dia a dia. Então, e a atividade física, ela também ajuda... Emerson, você vai me corrigindo se eu falar alguma coisa de errado, tá? Mas ela ajuda muito o consumo de glicose pelo músculo, ajuda no controle do diabetes, melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse e também fortalece o sistema imunológico, entre muitos outros benefícios. Eu linkei esses porque a gente está agora no momento com a Covid, que a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. Vocês perceberam, inclusive, vocês devem ter visto uma notícia na televisão, que os jogadores do Corinthians foram infectados e não tinham sintomas. Então, mais de 20, se eu não me engano, jogadores. Então, para vocês perceberem que a pessoa, quando tem um condicionamento melhor, tem uma boa alimentação, muitas vezes elas nem apresentam sintomas. Então, depende de cada um. Eu quero também mandar um beijo para uma pessoa especial, a Cláudia Terence, da Associação de Birigui. Ela está agora com a Covid, espero que ela se recupere o mais rápido possível, que ela possa sair dessa. Ela estava bem ansiosa e muito angustiada, porque ela tem diabetes, ela tem questão da alteração da pressão também arterial, e eu espero que você consiga sair o mais rápido possível disso. A Bianca conseguiu sair, a Bianca Vendramini está aqui, da revista Momento Diabetes, conseguiu sair disso, a família inteira dela. Então, a gente sabe que é muito caso por caso, que a gente não sabe como é que entra e como, ao mesmo tempo, como a pessoa vai reagir. De qualquer forma, a gente tem que se precaver. Então, Emerson, eu queria passar para você falar um pouquinho, elencar se eu falei totalmente certo a questão do benefício da atividade física, e a gente começar a falar assim, como hoje, quem ainda não começou a fazer atividade física, o que pode realizar. E assim, e depois a gente vai falar um pouquinho do planejamento daqui para frente, o Tom vai comentar o que está fazendo agora, eu vou comentar também o que eu estou fazendo, que eu não deixei de fazer de forma alguma, então a gente vai conversar sobre isso. Emerson, palavra sua. Existiam as pessoas que sempre foram fanáticas por exercícios, fanáticas por esportes, e faziam práticas regulares com objetivos diversos. Eu tenho uma equipe de corrida, que eles têm o objetivo de correr melhor os 10 quilômetros, fazer meia maratona, 21 quilômetros, maratona, ultramaratona, objetivos de melhorar a performance. Você é uma das pessoas que sempre me perguntou e pedia as dicas, como é que eu vou chegar na melhor composição corporal? A gente tinha aqueles objetivos de melhora do condicionamento físico ou melhora eu quero melhorar o meu abdômen, quero melhorar meu peitoral, ou quero melhorar a performance num determinado esporte que eu pratico, eu jogo tênis e eu quero melhorar. E a gente sempre tratou atividade física ou voltado à estética, ou voltado à saúde, para um dia a dia saudável, ou para um esporte específico. E quando chegou a quarentena, a gente percebeu, como você mesmo disse, que pessoas que tinham o hábito de fazer atividade física regular ou ter um nível de condicionamento físico foram foram menos infectadas, porque o nível de infecção é o mesmo, mas
como eles saíram da doença, muitas vezes, e muitas pessoas, de forma assintomática. A gente não ouve pouquíssimos, sinceramente, Vanessa, eu ouvi poucas pessoas que tinham histórico de atleta, histórico de prática de atividade física regular, que vieram a óbito desde quando começou a pandemia. Então, os benefícios do exercício se voltaram à melhora de uma qualidade de vida e de uma melhora da imunidade e um sistema de defesa geral do organismo em relação ao coronavírus ou H1N1. A gente descobriu e a gente já sabia, mas que as pessoas tiveram em grande escala uma lição de que uma pessoa bem condicionada tem uma melhor resposta à doença. Então, a gente buscou ferramentas para tentar manter quem já fazia atividade física ao ar livre ou dentro de academia, dentro de casa. E a gente pode falar dessas ferramentas já, mas a gente tinha que, de alguma forma, cumprir aqueles 150 minutos semanais que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que ela pode ser feita em 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ou 25, 7 vezes por semana, ou 3 dias de 50 minutos. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para melhora geral do sistema de defesa do corpo. E aí, eu já trabalhava com treinamento à distância via internet e passava treino para gente do mundo inteiro, porque eu trabalho com corrida e cada um tem sua situação, tem o seu espaço, tem a sua academia, o seu horário de treino. Eu já atendia, além das aulas presenciais que eu tenho no Ibirapuera ou na cidade universitária, eu montava a planilha e enviava já à distância. Então isso continuou. Talvez eu tive que usar modelos para eles se adaptarem dentro de casa e para eles criarem uma rotina de exercícios quase que diárias para melhora. E aí, as ferramentas foram muitas. A gente pode falar de várias formas de prática aqui. Teve gente que correu dentro do apartamento, teve gente que alugou esteira, teve gente que alugou bicicleta ergométrica, teve gente que saía onde as áreas comuns do prédio era liberado, teve gente que correu no quintal 20 quilômetros, 30 quilômetros em voltas de 5 metros e para tentar se manter. O Emerson, complementando aí, aproveitando, Vanessa, é curioso, né, a gente parar e pensar que toda essa situação trouxe à tona algo que a gente deveria ter como um lema de vida, né? A importância da prática de atividade física, claro, associada também a uma boa alimentação. Na verdade, não tem nada de diferente. Na verdade, o que a gente está aprendendo é o que deveria ser uma regra, né? O que a gente deveria buscar sempre. E o que a gente percebe, até mesmo por eu ter diabetes, logo depois que os primeiros casos foram registrados, eu acabei entrando em isolamento. E conversando com as pessoas e fazendo matérias, a gente consegue perceber como a mentalidade de pessoas, até mesmo que não tinham acesso à informação, essa percepção mudou em relação à saúde. Não é uma questão, atividade física não é uma questão de estética, pode até ser, mas ela é uma questão de saúde, e ela é uma questão que engloba a saúde de uma forma geral. E para o diabético, isso é de uma suma importância, porque, como a Vanessa disse e o Emerson complementou, essa atividade física ajuda no controle glicêmico. Eu, quando não pratico atividade física, a minha quantidade de insulina é muito maior, e eu sofri muito no início da pandemia, porque eu sou um cara ativo. Eu acho que o Emerson pode até me ajudar nisso, porque existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? Eu acho que a atividade física, a gente está o tempo todo com o corpo ativo de alguma forma, caminhando, não sei se está certo. E o exercício físico é aquele momento em que você para praticar um exercício específico. E tudo isso conta, né? No fim, tudo isso está na balança. Você imagina... Eu acho assim,
Emerson, para você complementar, deixa eu só até dizer o que aconteceu comigo. Eu não deixei de fazer, então, como eu não podia fazer a esteira, porque estava limitado, não tinha mais a esteira, a síndica do meu prédio me emprestou o pezinho, a tornozeleira, então eu comecei a fazer exercício em casa. O educador físico que me ajuda, ele montou para mim um treino para eu poder fazer em casa. Ela me emprestou o jump, então eu pulava, ficava pulando e fazendo exercício de musculação, pulava e fazia exercício de musculação. Mesmo assim, o desespero é tão grande, a angústia, a ansiedade pela questão do que gerou a pandemia, eu comi muito mais. Então, eu estava aumentando muito a quantidade de carboidrato, consumo à noite. Eu estava dobrando, assim. A Tarsila, há 2 semanas, eu fui lá no consultório dela, ela me colocou no eixo, assim. Eu estava aumentando, inclusive, a insulina basal, porque para conseguir dar conta da situação. E quanto mais aumentava a insulina, mais eu queria insulina, e eu estava num ciclo muito vicioso, porque eu estava querendo sempre comer mais, em dar essa fome, né? Então, inclusive, eu comecei umas 2 semanas antes de ir lá, eu percebi que a minha glicemia estava mais instável, estava tendo muita sobe e desce, sobe e desce. Então, ela me colocou no eixo, agora ela está bonitinha, com uma tendência mais para hipo, porque eu estou tentando deixá-la na faixa, então agora eu estou vendo se vai diminuir, começar a diminuir a basal, mas a atividade física, como agora a gente no prédio foi liberado com todo o cuidado de limpeza, eu estava comentando até com eles antes da live, então agora a moça vai lá do meu prédio, limpa, eu vou lá, faço sozinha lá, fico 1 hora, 1h20, saio de lá, mas aí já estou conseguindo fazer esteira, fazendo musculação, aí eu pulo no jump também, eu vou para o elíptico, eu faço também, e vou para a esteira e faço também, então isso já está me dá uma saciedade, no sentido até de poder dormir, uma saciedade também com relação à fome. Então, Emerson, eu queria que você comentasse também essa questão, porque eu engordei. Então, não dá para fazer tudo o que eu fazia antes. Mas eu estou conseguindo ir 5 vezes na semana, ficar pelo menos 1 hora. Eu ando também na praça, aqui perto de casa, sozinha. Eu, de vez em quando, tenho uma outra pessoa que eu conheço, porque quem mora na Moca, eu sempre morei na Moca, eu conheço um monte de gente. Mas, assim, tendo aquele cuidado imenso. E aí pelo menos está dando conta da situação com relação à glicemia. Vamos começar pelo que o Tom falou da questão de atividade física do dia a dia. Vou colocar uma situação aqui, só para a gente ter uma diferença de gasto calórico, tá? Eu passava 10 horas em pé, dando aula, fazendo as nossas atividades do dia a dia. Vamos colocar que eram 10 horas em pé, saía de um lugar, ia para outra aula, dava outra aula, me deslocava, entrava no carro, mas passava 10 horas do dia em pé. Eu estou passando 50 minutos, no máximo. Eu dormia 5 horas por dia, porque eu sentava no computador, depois que chegava de todo o meu dia a dia, ia colocar minhas coisas burocráticas, planilha em dia, ia dormir meia-noite. A minha primeira aula da manhã às 6 da manhã, então eu acordava às 5 da manhã. Passei a dormir 10 horas, que era o dobro. Então, só aí a gente já tem uma diferença de dormir de 5 para 10 horas e de 10 horas que você ficava em pé para 50 minutos. Então, sem contar atividade física. Um treino de corrida, ele pode chegar a 1.000 calorias em uma única sessão. É quase metade do gasto calórico, do consumo calórico que você faz durante todo o dia de 2.000 calorias, numa dieta bem reforçada. E que passou a fazer mais parte do nosso dia a dia. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Depois, quanto aos benefícios que o exercício traz para o nosso dia a dia, primeiro, toda essa questão da ansiedade, que muitas vezes nos exercícios é regulado, liberação de hormônios onde te traz prazer, te traz tranquilidade, regula o seu sono, você dormindo melhor, você acorda melhor, estimula o consumo de água, porque quando você faz exercício, é o mínimo que você faz no dia para tomar água. Já que você não está fazendo exercício, muitas vezes você não consome nenhum copo de água no dia. Isso faz com que outra regulagem aconteça, que é a regulagem intestinal. O trânsito gástrico é todo atrapalhado, porque
porque você faz menor consumo de água, faz menos movimento e a qualidade da alimentação é comprometida. Então, só por aí. Aí o que a gente viu e a gente percebeu é o que a gente chamou de regressão funcional, Vanessa. Você imagina você 12 horas que você saiu da cama e vai para o sofá. Ou para uma cadeira, você está trabalhando em home office. Vocês trabalharam mais do que às vezes que você estava na rua, só que numa cadeira que nem sempre é bem dimensionada. Muitas pessoas trabalharam em home office muito mal dimensionado, de forma provisória, com um computador, Então, houve um encurtamento muscular, uma atrofia articular, uma diminuição do movimento, da amplitude de movimento articular, e isso gera dores, geram problemas na coluna, além de todos os males sistêmicos, né? De gordura no sangue, hipertensão, acúmulo de gordura. Então, tudo isso se somou e que talvez com uma simples sessão de 30 minutos, 20 a 30 minutos por dia, isso seria solucionado. Então, agora a gente vai entrar. Antes disso, eu queria dar uma boa noite para a Lúcia Xavier. Vocês devem conhecer a Lúcia, trabalha na Abbott. Super beijo para você, a Jaque, a Esther, a Anne, lá de Porto Alegre, da Associação do ICD. Emerson, vamos dar um panorama, assim, que exercícios que as pessoas poderiam fazer, se elas não começaram ainda, para tentar estimular. Você faz as lives sempre às 18h30, geralmente são 30 minutos de exercício, e são, assim, exercícios punks, assim, a pessoa tem até, quem não está muito condicionado, talvez tenha até uma dificuldade, assim, então, porque você foi aos poucos, você foi aumentando, mas você está fazendo já há 3 meses, se eu não me engano. Então, explica um pouquinho para as pessoas o que elas podem fazer, como elas podem começar, porque até a Jaque perguntou da criança, o que a criança pode fazer em casa também. Mas, então, comenta isso, porque vai dar uma ajuda panorama, independente se a pessoa é mais idosa, se é criança, enfim, é importante. Vanessa, a gente está na semana 15 de confinamento, de isolamento social. E desde o primeiro dia onde foi cancelado meu primeiro treino presencial, eu criei uma sequência de exercícios semanais, tá? Essa sequência ela pode ser adaptada para cada nível de condicionamento. E eu sempre no começo da aula, eu deixo claro que ela deve respeitar o seu grau de condicionamento e ela pode interromper o exercício assim que ela estiver se sentindo desconfortável, além do mínimo que precisa de estresse no exercício para fazer efeito. Então, todos os exercícios eles podem ser adaptados tanto em técnica quanto em volume de exercícios. Mas a gente tem N aplicativos que pode ser visto nos celulares, aplicativos com exercícios de fácil execução, com o desenho e um esclarecimento através de gráficos ou de bonequinhos ou de pessoas fazendo, onde tem aplicativos de até 7 minutos de exercícios. E aí vai desde esses 7 minutos, que é o 7 Minutes, tem da Nike Training, JFit Pro, tem um monte de aplicativo que você pode buscar, fazer busca na internet e adequar para o seu grau de condicionamento e até para o seu gosto de atividade. Além das lives, que tem, além da minha live que acontece todos os dias às 18h30, dura 25 minutos sem a utilização de material nenhum, e a ideia é realmente mostrar que em 1 metro quadrado e sem material nenhum a gente pode se mexer, pode dar aquela suada, pode fazer exercício até para quem está começando, para melhorar toda essa condição. E para a criança, Emerson? Para a criança, Vanessa, também tem aplicativos, e quando a gente fala em educação física e desenvolvimento de habilidades básicas
a gente gosta de colocar a criança para brincar. Só que isso está muito restrito, porque dentro de casa os pais estão ficando malucos de bola dentro de casa, de ter que orientar, e os pais não sabem o que é legal para a criança na maioria das vezes. Então, uma opção boa até são os videogames com interação em que precisam fazer uma movimentação. Tem os games de dança, de esportes que simulam tênis, que simulam atletismo, que simulam atividade física, mas também tem na internet brincadeiras, e eu acho que é o momento da gente, muitas vezes a gente viu aqui em casa, a gente reviver aquelas brincadeiras que a gente fazia no corredor, aquele vôlei no corredor, o boliche com a bolinha de tênis e as garrafas PET, o pega-pega e o esconde-esconde, brincadeiras que mesmo dentro de casa, ou no quintal, ou na área comum do prédio, onde já está liberado, a gente tem que voltar e reviver essas questões para deixar a criança se desenvolver naturalmente, desenvolver as qualidades físicas básicas, a coordenação motora, a criatividade, habilidades bilaterais. Uhum. Eu acho que tem aqueles circuitos também, tem pai colocando obstáculo, o menino pula e passa por baixo da cadeira, enfim, porque assim é uma forma de cansar a criança. Assim, eu tenho 2 sobrinhos, eu sei da dificuldade que minha cunhada sofre com os 2, de tentar entretê-los, porque senão eles se estapeiam o tempo todo, assim, e ela surta lá em casa. Então, assim, colocar obstáculo, pular, a cadeira tem que entrar também, claro, com toda a segurança do mundo, você não vai colocar algo que a criança vai se machucar, mas é super importante entretê-la nesse quesito. O Tom, ele conseguiu adaptar bastante. Eu também estou fazendo a mesma coisa que você, Tom. Todos os dias eu subo dessa escada aqui. São 170 degraus, eu desço e subo, assim, todo dia eu estou fazendo. Então, se eu venho da rua, dou uma passeada lá na praça, ando 7 quilômetros, volto, subo a escada. Daí, antes de ir, eu desço a escada. E depois, à noite, eu vou levar o lixo, desço a escada e eu subo a escada. Então, assim, é a maneira que eu senti para eu conseguir relaxar, diminuir essa angústia, essa ansiedade e, ao mesmo tempo, essa fome desgraçada que eu tenho, porque eu amo comer. Olha, quando começou a pandemia, Vanessa e Emerson, eu estava fazendo musculação e crossfit, e eu me dividia entre as 2 atividades. Eu fazia todos os dias as 2, mas em horários diferentes. Eu estava numa pegada bem boa, eu estava até com um peso ok, e aí veio a pandemia, parou. Né? E aí, o que aconteceu? O CrossFit se adaptou. A gente começou a ter aulas online, e a gente no estilo funcional, usando o que a gente tem em casa. Então, a gente passou a ter o treino 1 hora por dia, e aí, claro, que se eu falar para você que na maioria dos dias eu treinei, mas, claro, tiveram dias assim, por exemplo, hoje, que eu não estou muito bem, então não estou muito disposto, eu estou me respeitando e não vou treinar. Só que eu não estava conseguindo dormir por conta da ansiedade, por essa questão mesmo de ficar, até quando isso vai, como vai ser, é tudo muito incerto. E isso afeta a gente, né? E eu estava com dificuldade para dormir. E aí eu conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, Tom, você precisa cansar esse corpo, mais do que você está cansando. Porque senão você vai tomar medicação para dormir, porque assim, é um efeito dominó, né? Você percebe? A gente não está se movimentando como antes, a gente está comendo mais, a gente não está dormindo bem, tudo que a gente não deveria fazer para caso tenha o contato com o vírus, ter as complicações, enfim. Aí, um amigo meu, o Sérgio Aguiar, que é apresentador do Jornal da Record, ele é maratonista, inclusive ele agora a maratona com 50 anos, a primeira maratona dele com 50 anos, e ele me propôs um desafio nas redes sociais, subir a quantidade de andares equivalente aos prédios mais altos do mundo. E aí ele separou 104, 143 e 162, 144 e 163, que é um do Japão, que agora eu não vou lembrar o nome.
Aí eu demorei uns 3 dias para começar nesse desafio. E eu fui com o desafio de fazer pelo menos a metade ali, o meio termo, que era o 140, 42 ou 44, não lembro. Eu subi 163 andares em 1 hora e 2 minutos. E é cansativo pra caramba, porque a porta pelo menos aqui, a porta ela fica fechada, o ar não entra. Então, o cardíaco acelera muito mais, porque parece que falta um pouco do ar. Eu não sei se você sente isso. Se 170 graus, eu já sinto uma certa falta de ar, o meu batimento cardíaco acelera quando eu chego aqui. E aí eu suo, assim, sim, já percebi isso. Acontece a mesma coisa para você? O bom daqui é que tem o espaço é um pouco grande, mas você sente um pouco a falta de ar em relação a um ambiente aberto, né? Porque tem as 2 portas fechadas. Mas eu coloquei uma música bem alta, fui subindo, eu nem percebi, eu só contava quantas subidas eu fazia. Aqui tem 23 andares, mais 4 de... Então eu subia, tudo de escada, descia de elevador e subia de novo. E aí foi dessa forma que eu consegui atingir a meta aí. E aí virou meio que uma rotina, não todos os dias, porque aí eu tenho que tomar um cuidado para não me machucar, porque é muitos andares, né? Então, umas 2, uma vez por semana, 2, eu subo esses andares aí e tem me ajudado bastante. E meu corpo cansou mesmo, porque aí eu dormia. Eu chegava, tomava um banho, capotava, não precisava de medicação nenhuma. O segredo estava em cansar o corpo, né? Porque a gente fica nessa coisa de ficar pensando sobre um assunto. A gente hoje está vivendo uma realidade que a gente se sente mais seguro, mas vale lembrar, e eu acho que eu devo fazer esse alerta, que assim, o coronavírus continua, apesar da gente não estar no momento, é algo invisível, você não sabe, os cuidados precisam continuar. Por mais que a economia esteja retomando, os cuidados precisam ser retomados, mantidos, no caso. Eu, por exemplo, eu estou evitando ainda sair de casa, eu estou percebendo que as pessoas estão começando a sair mais, mas ainda é muito incerto, né, gente? Eu acho que eu aprendi a treinar dentro de casa, e isso para mim foi como o Emerson disse, eu costumo olhar por outra perspectiva, né? Por mais difícil que seja, esse isolamento me trouxe um grande aprendizado. E algo que eu nunca tinha feito na minha vida, eu estou fazendo, que é treinar dentro de casa. E é possível. Então não tem mais a desculpa de dizer, olha, não vou porque eu tenho deslocamento para ir para a academia. Se você quiser, você consegue fazer sua meia horinha de treino dentro da sua casa. Com cuidado, né? O Emerson falou de alguns aplicativos. Eu viajava muito antes. Então, eu chegava em cidades do sertão, no Nordeste, por exemplo, que não tinha a estrutura para eu treinar. O que eu fazia? Tinha um aplicativo e eu treinava pelo aplicativo. Então, e aí eu trouxe isso para dentro de casa. Então, tem me ajudado muito. Mas isso não significa que não tenha mudado o meu tratamento, viu, Vanessa? Eu acho que vale a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, a minha basal, eu tomava 17 unidades de manhã. Hoje eu tomo mais de 25. Eu tomo 20, depende do dia, 25, 26 unidades, aumentou bastante, porque por mais que eu estivesse fazendo atividade física, eu não estou ativo como eu estaria na rua. Eu sou repórter, eu vivo na rua andando, eu nem sei quanto eu ando, mas eu não paro 1 minuto. E isso faz toda a diferença também, né, Emerson? Posso falar das coisas positivas que que eu percebi? O que vocês estão usando em casa também, Emerson? É legal você falar das coisas positivas, mas o que vocês estão usando? Vocês usam cadeira? Vocês cadeira, usam... garrafa PET com água e uma toalhinha só. Aí o pessoal tem procurado bastante corda, elástico, o mini band. A fisioterapia esportiva moderna descobriu que o mini band é uma ferramenta o mini band é aquele elastiquinho assim, ó, com a distância de 20 centímetros, você coloca entre as pernas, ao redor da perna para fazer os exercícios. A fisioterapia esportiva moderna vê com muitos bons olhos a prática com esses exercícios, ele gera uma tensão bem bacana. Eu vou quebrar o protocolo
aqui, enquanto vocês estão conversando, eu vou pegar e mostrar o que eu estou usando aqui em casa. Tá bom, isso eu quero saber. Vanessa, posso falar das coisas positivas Claro. que eu vi e o que eu achei muito bacana? Eu percebi assim, muitas pessoas, quando você vai numa academia, principalmente academia grande, você não vê pessoas acima do peso, você não vê pessoas mais velhas, você não vê pessoas mal vestidas. Mal vestidas, que eu digo, é uma roupa casual. As pessoas se produzem muitas vezes para ir para academia. E eu percebi muita gente fazendo ginástica em casa, e mesmo que ela não vai entrar ali, ela está assistindo uma aula, e ela foi de pijama, fez o exercício com a roupa que ela estava, a roupa que ela vai depois limpar a casa ali. Então eu vi muita gente que não fazia atividade física começar uma rotina de exercício, porque todo dia de manhã ela vai lá no Instagram do Chico Salgado, que está treinando com a Angélica, com a Sabrina Sato, e ela faz o exercício junto com a Sabrina Sato, com a Angélica, com a Grazi Massafera, e começou. Algumas pessoas não tinham o tempo, que é a maior desculpa para a falta de prática de atividade física. Eu acho que essas pessoas não tiveram uma desculpa, e quem conseguiu se organizar para colocar isso no dia a dia, muitas vezes as pessoas são tímidas e não querem sair da sua casa e não querem se expor para fazer muitas vezes uma coisa que ela faz mal, ela faz feio, o exercício. Elas começaram a se mexer, mesmo que de forma precária e irregular ali, exercício com um grau de dificuldade um pouquinho mais difícil, elas não fazem tão correto, elas passaram a se movimentar. Então eu vi muita gente começou, a gente não teve custo para iniciar uma atividade física. Então quem reclamava de preço de academia, de estacionamento, de trânsito, eu vi muita gente que começou a praticar atividade física. E o melhor, começaram a praticar, pessoas que gostam de praticar e começaram a praticar, a família que estava ao redor começou, não vem me atrapalhar, não vem me atrapalhar, começaram, vem fazer junto, e tem gente, a família inteira treinando, foi uma coisa muito boa. No tratamento do diabetes, Vanessa, eu vou te falar, qual era a maior dificuldade que a gente tinha? Bom, agora não estou com tempo de comer, agora não vai dar tempo de eu comer direito, a minha escolha para comer, eu estou na rua, então só tem esse salgado, só tem esse restaurante trash. Então, você teve oportunidade de fazer escolhas saudáveis na alimentação, o momento do seu monitoramento estava livre, você monitorava a hora que você quisesse e fazia escolha alimentar e além da prática de atividade física. Então, depois de 3 meses, depois de 25 anos de diagnóstico de diabetes, e todo o meu tratamento foi feito junto com treinamento de corrida. Eu falei da rotina de corrida, que um treino é 1.000 calorias. Só que em 25 anos eu nunca tinha passado por a experiência de fazer o meu tratamento do diabetes sem a prática da corrida. Bom, eu já estava desesperado, pedi meus exames para a médica e fui lá no laboratório fazer. Para surpresa minha, foi o meu melhor exame dos últimos 3 anos. Então, eu dedico isso à escolha da alimentação, que eu estava em casa, a qualidade do sono melhorou, a prática, uma coisa que eu não fazia era o trabalho de fortalecimento. Para quem não conhece o corredor é um cara maluco. Ele não gosta de ficar preso dentro de uma academia. Ele não gosta de trabalho de fortalecimento, que dá muita dor muscular. Ele gosta de correr livre. Por mais que é na esteira ou numa praça, ele gosta de correr. Eu criei o hábito de fazer diariamente uma sessão de fortalecimento, coisa que eu nunca tinha feito. Então, foram coisas positivas que a gente sempre falava assim, assim que virar o ano, eu começo. Ou assim que virar a segunda-feira, assim que virar o mês, eu começo. Foi uma virada, muita gente começou uma virada fora de temporada, fora de época que habitualmente a gente fazia, e até eu vou tentar entrar nessa live. Eu vou tentar fazer essa prancha, eu vou tentar fazer esse abdominal, e acabou criando o hábito, e foi um momento de virada para muita gente. Uma coisa que eu percebo, e que as pessoas acabam, por essa oportunidade, elas começou a se cobrar. Eu preciso ler um livro, eu preciso falar uma língua nova agora, eu preciso ver todas as séries de filme, eu preciso fazer uma aula de ginástica todos os dias.
E uma coisa que a gente aprendeu é que não vai ser perfeito. Então, nem toda semana você está disposto para fazer exercício. Mas como o Tom falou, de 7 dias na semana, se ele fez 3 e entrou dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, tá ótimo. E não vai ter, eu acho que nunca a gente tem que se cobrar tanto para a perfeição. E eu acho que foi uma oportunidade da gente aprender até a se controlar, que o mínimo é muito importante. Então, você concorda com isso? Eu concordo e eu acrescento uma coisa. Eu acho que esse momento também mostra, mais uma vez, que assim, a gente idealiza muito, né? Porque estou em isolamento, eu preciso fazer isso, e nada mais é do que suprir um vazio aí, porque a gente não precisa de nada, e a gente não tem o controle de tudo, gente. A gente não tem o controle sobre tudo, e a gente tem que aprender a respeitar, né, os nossos limites. Como o Emerson disse, não precisa se programar, porque aí senão fica uma coisa, a ansiedade te atropela, né? Eu estou em isolamento, agora eu tenho que fazer isso. Isso vira uma ansiedade e você não vai conseguir fazer nada. E eu posso me colocar como uma pessoa que no começo estava desse jeito. Preciso voltar a fazer aula de música, eu preciso treinar direito, eu preciso me alimentar direitinho, eu preciso voltar para o inglês, espanhol, tem que falar várias línguas. Cara, não é assim. Por mais que a gente esteja dentro de casa... Você passa o dia frustrado, senão você ia passar a quarentena frustrado, se frustrando por uma expectativa que nem sempre é realidade, né? E a gente volta a como antes, né? Porque aí você vai dizer que não tem tempo também, porque você acumula tanta coisa, e na verdade se acumular coisas é para você não pensar em determinados assuntos. E é um momento que a gente está tendo para respirar, para a gente olhar para a gente e falar, peraí, o que de fato tem valor? O que de fato é importante? Né? Eu não vou conseguir controlar tudo, tá aí, ó. Se eu tivesse o controle, não teria um vírus invisível parando o mundo todo. Não tem esse controle. O que a gente pode fazer é tentar, dentro do possível, organizar a vida e passar a ser mais seletivo no que a gente quer e pretende fazer, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que é esse momento. A atividade física é um ponto importante, porque eu conheço muita gente, Emerson e Vanessa, muita gente que começou a fazer atividade física, inclusive uma amiga minha que não tem diabetes, eu nunca imaginei que ela fosse começar a fazer atividade física. Nunca imaginei. Ela é mãe, tem uma filha de 2 anos, e no momento mais turbulento, que é esse que a gente está vivendo, que a filha está dentro de casa 24, ela encontrou uma forma de treinar. Né? Tá aí uma prova de que, de fato, a gente se reinventa, né? A gente se adapta às nossas realidades. E quando a gente fala, na hora que voltar ao normal, eu falei isso em outros bate-papos que teve, o voltar ao normal talvez nunca... Não sei se aquilo era normal e não sei mais como vai ser. E não adianta ficar pensando como vai ser agora, porque senão a gente não faz nada, a gente precisa fazer o agora. O amanhã a gente não sabe o que vai acontecer e o que passou, meu filho, já era, né? Não tem mais... Eu lembrei de uma pessoa que entra... eu começo a aula das 6 da manhã na academia, mas tem aquela logística, abriu a porta, então a gente entra no elevador às 6h03, e tem uma pessoa que entra, e todos os dias eu falava, já tô 3 minutos atrasada. Eu fiquei pensando nessa situação esses dias, ela ficou 3 meses atrasada agora, né, porque ela se incomodava com 3 minutos que ela estava perdendo de ginástica, imagino tanto que ela perdeu de ginástica depois de todo esse tempo, né, então a gente vai ter que repensar em algumas coisas que a gente fazia, que a gente não dava valor, né. E até mesmo eu costumo falar, vou mostrar, né, olhar para o que é bom, né, a pessoa estava indo treinar, né, vai olhar para o atraso, qual é a lógica? Enfim, deixa eu mostrar para vocês minha adaptação. Cabo de vassoura, isso aqui, direto, tem essa mochila, ela é pesadinha, essa mochila, mas vocês acham que é só mochila? Não, tem livros, e eu peguei de embalagem de amaciante e tal. Isso aqui fazer bíceps, tríceps, para fazer ombro, e eu coloco no peso também para fazer uns exercícios.
E alguns Quero ver livros... você encher essas garrafas aí de areia, Tom. Eu precisava, mas eu queria encher de areia, mas é que eu não quis descer, mas seria muito... Ou cimento, né? Aí... Mas, ó, o que não falta aqui é garrafa com água. Então, a gente coloca tudo junto ali e, enfim, só não faz quem, de fato, arruma problema. A gente se reinventa. Eu nunca imaginei que eu fosse parar os amaciantes de casa para eu treinar. Gente, falando nisso, agora a gente estava discutindo a questão da fase laranja para a gente ir para a fase amarela. De repente, agora vão liberar os parques, tudo. Então, é importante, o Fabiano perguntou isso, que ele está preocupado, que quando acabar as lives em casa, como é que ele vai se acostumar aos treinos novos. A Adriana também perguntou se a gente for para outras fases agora, se as academias estiverem liberadas, o que vocês sentem com isso, se vocês vão voltar, se vocês não vão voltar. Então, é importante a gente dar um feedback para essas pessoas, né? Ó, tem o Fabiano aqui, a Bianca, a Carlinha, a Letícia, a Charlize, que foram muito frequentes nas minhas lives do dia a dia, e eles foram rigorosos na presença, e eles trabalharam muito forte e estão muito bem. Eles vão, com certeza, esse pessoal vai sair mais forte do que entrou da quarentena. Meus parabéns para eles. Olha, para todas as atividades, a gente vai ter uma série de normas. E a gente está estudando e está normatizando tudo para ficar e tentar seguir o máximo de rigorosidade. A academia vai ser como o shopping, vai ter mais de 20 regras para funcionar. Talvez não comece com vestiário, talvez não o número de equipamentos seja altamente reduzidos, com divisórias entre equipamentos, com salas com pouco número de pessoas, aula com uma redução drástica de participantes, uso de toalhas obrigatório, higienizador em todos os equipamentos e mais outras regras que a gente está estudando e está fazendo para voltar. Quanto aos parques, eu acho que as normas já estão aí. A higienização de mãos, de evitar tocar as mucosas, tocar no olho, na boca, sempre de máscara, principalmente quando cruzar com outras pessoas, é muito desconfortável correr de máscara. Então, as pessoas estão arrumando alternativas, máscara de acrílico, máscara com espaço, com uma armação, para ter um espaço para respirar, aqueles buff que são lenços que você sobe quando cruza com alguém e fica com aquilo ali enquanto estiver próximo de outras pessoas, mas a gente vai ter uma série de normas para seguir. O normal vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, a gente está falando do estado de São Paulo, em que as regiões vivem momentos diferentes, né? O interior hoje está vivendo uma realidade diferente da capital. Talvez algumas semanas, o que a gente estava vivendo aqui, eles estão vivendo hoje. Mais uma vez, eu acho que vale a gente ressaltar, por mais que as coisas estejam sendo liberadas, não significa que o vírus não continue existindo, os cuidados precisam ser mantidos. E o que eu costumo dizer assim, o que precisa é ter bom senso, gente. Não adianta achar que a quarentena vai acabar e a gente já vai fazer uma festa, que a quarentena vai acabar e a gente vai poder abraçar e beijar todo mundo. Acho que talvez demore anos para que isso aconteça de fato. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, grupos de amigos aí que estão se encontrando, enfim, mas cada um é responsável pela sua atitude. Infelizmente, né? Assim, tem gente que não tem esse cuidado, porque é com o próximo, né? A gente está falando com o outro, não é só com você. E assim, academia, eu não sei se eu volto, tá? Musculação, ainda não sei se eu volto. O prédio está liberado, e mesmo assim eu tomo muito cuidado, porque é um lugar muito propício, ou aí o Emerson pode também me ajudar, mas é um lugar muito propício, porque pelo suor também pode acontecer a transmissão. E principalmente, eu já conversei até com o médico,
que são as glândulas das axilas e da virilha, que se a pessoa for assintomática e tiver não sentindo nada e tiver o vírus, ela pode transmitir. Então, é um ponto importante que a gente precisa ficar atento. Os cuidados, eu acho que dentro de uma academia tem que ser ainda mais redobrados, assim, porque você compartilha, né, os equipamentos, e enquanto a gente não tiver uma forma de conter isso, não vai ser tão tranquilo para ninguém. É claro que as pessoas, elas encaram o problema de forma diferente, mas eu acho que não dá para entrar numa neura também e ficar louco de não querer ter convívio mais com ninguém. Mas eu acho que tudo vai do bom senso e do cuidado. Os treinos em casa, eu acho que eu nunca treinei tanto quanto eu treino dentro de casa. O que eu sinto falta, e eu acho que não vai acontecer tão cedo, é de abraçar e estar do lado das pessoas, porque eu sou um cara de contato. Então, o resto, para mim, eu acho que vai ser mais fácil de adaptar e até mesmo de me segurar antes de me expor dessa forma. Deixa eu endossar a fala do Tom, eu também estou como ele. Então, aqui no prédio também liberou a academia, mas assim, eles me deixam entrar às 7h30, quando a moça já passou, já limpou. Eu sou a única a frequentar a academia. Depois de mim, ela entra de novo, limpa de novo os equipamentos. A minha academia é pequena, não é nada grande, mas tem um elíptico, tem a esteira, tem também bicicleta que eu posso utilizar. O jump não precisa que é pula-pula, então eu nem encosto, é só o pé mesmo. E agora tem os pesos, tem as tornozeleiras e tal. Então, assim, eu tô tendo esse cuidado imenso, mas assim, tá fazendo um super bem para mim, porque pelo menos eu tenho variação do treino, isso o corpo reage de uma forma diferente e ajuda também a glicemia, porque depois que você fica 2 ou 3 meses com a mesma ficha, os mesmos exercícios, não parece que o corpo se acostumou e não tem a efetividade. Então, comenta para as pessoas, Emerson, esse cuidado, o que as pessoas têm que prestar atenção e quando elas podem se sentir seguras, mesmo com todas essas regras, como é que você orienta essas pessoas a partir de agora? Bom, o meu maior foco é entre corredores. Embora eu trabalhe em academia, passava 10 horas dentro de academia, a primeira nossa ansiedade e preocupação é quando voltaremos a ter corridas. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, esse ano não teremos mais competições. Tá? Hoje foi cancelada mais uma grande maratona, que foi a Maratona de Nova York. É uma forma de aglomeração inevitável, por mais que se tome qualquer precaução, uma largada de corrida vai ser inevitável não ter aglomeração. Então, essa é uma das coisas que vai ser das mais difíceis retornar, e é minha forma de trabalho. Então, a gente tem corridas virtuais, onde cada um vai fazer sua corrida e fazer a postagem da sua marca através de aplicativos, e terão corridas virtuais cada vez mais. Tá? Quanto à academia, como eu falei, além do conhecido que a gente já sabe, das mucosas, do contato com o suor, do quanto tempo fica o vírus em plástico e quanto tempo fica no ferro, quanto tempo fica no couro do colchonete, na bicicleta, tem todo o desconhecido que a gente ainda não sabe. A gente não sabe qual é a forma de transmissão por quem já foi infectado e já se curou, ou se isso é diferente, ou se é igual. As normas, como eu falei, serão rigorosas, e se não seguir as normas, a gente vai ter que dar um passo para trás e fechar tudo de novo, porque vai ser desde forma de higiene do corpo geral, medição de febre na entrada, limpeza, pulverização de ozônio, de álcool na sola do pé, álcool gel em todos os equipamentos, uma pessoa para higienizar a cada aparelho, ou além do cuidado individual, que cada um tem que ter sua toalha, ter o seu cuidado. Uso de máscara vai ser obrigatório, e não tem como pensar fora isso. Emerson, Além do distanciamento,
Eu fui correr com a máscara e, assim, eu me senti extremamente cansada. Então, assim, eu estava inalando o que eu expirava e estava me fazendo super mal, assim, de verdade. Eu até, quando não tem ninguém ao redor de mim, eu fico longe das pessoas, eu abaixo para ficar com o nariz para fora. Eu não sei se eu estou sendo errada, mas é algo que estava me fazendo muito mal se eu corresse dessa forma. E eu faço treino intervalado, já te falei sobre isso. Então, eu ando uma volta, corro outra volta, ando uma volta, corro outra volta, até dar 8 quilômetros. Então, eu estava me fazendo muito mal. Eu queria até que você comentasse sobre isso, porque eu vi uma matéria que uma criança chinesa morreu ao ficar inalando. Então, eu queria que você até comentasse com todo mundo sobre isso. Casos de intoxicação pelo próprio gás carbônico, que a pessoa ficou ali 1 hora, corrida de 1 hora, que para ela era trivial, atleta, mas que ela foi para o hospital por intoxicação próprio gás carbônico dela. Então, as máscaras mais arejadas possíveis, lembrando que ela perde eficiência quando ela umedece. Então, teremos que ter alternativas de ter uma máscara seca para a hora que você for entrar no seu prédio, você colocar essa máscara seca, uma máscara para você molhar durante o treino e ficar transpirando nela, e a hora que você for entrar ou for ter contato mais próximo com alguém, algum elevador, você já troca e vai ter que correr com 2 ou 3 máscaras, e a opção que você falou, de abaixar a máscara quando você não tiver contato com ninguém, vai ter que ser muito cuidadoso, porque ao momento de você tirar e colocar a máscara, se você teve contato com o corrimão, com o botão do elevador, com o portão, isso vai ser forma de contaminação que a gente nem conhece ainda, não sabe. Olha, cada vez mais a gente tem que lembrar que a mão é a principal forma de contaminar, né? Porque a gente toca, principalmente as crianças, né? A gente está falando das crianças, criança não tem muita noção e vai colocando a mão onde tiver lugar para pôr. E acho que o que a gente vai ter que tomar muito cuidado é em relação à mão mesmo, né? Você está treinando, é aquele cuidado que a gente às vezes não tinha, né? Antigamente, está treinando, está lá pegando em tudo quanto é lugar, de repente, sem perceber, você está passando a mão no rosto. Esse vai ser um cuidado que a gente vai ter que ter sempre. E eu acredito que por muito tempo, não só dentro das academias, mas também no nosso dia a dia, né? Quem vai voltar a trabalhar. A Adri está comentando aqui, ela tá grávida, né? E ela está fazendo aula de Pilates, ela voltou agora. Eu acho que Pilates fica mais fácil, porque geralmente você eu também fiz Pilates numa época, porque eu tenho hérnia de disco e eu precisei fortalecer essa região para poder voltar a fazer o treino que eu fazia. Então, assim, eles estão fazendo, e eu vejo academias aqui perto, que entra uma pessoa só. Então, mesmo que não possa abrir, eles estão abrindo, eu vejo isso acontecer. E aí, mas ao mesmo tempo é um tratamento mais personalizado. Eu acho que o risco é bem menor. Então, a partir do momento que a pessoa sai e se limpa, como está acontecendo na academia aqui do prédio, eu acho que já é um avanço substancial, né? Tudo é um ensaio para o novo normal. É isso. Não, e teve alguém que comentou, e quando as lives acabarem? Eu acho que isso nunca mais vai acabar, gente. Eu acho que não a situação com o coronavírus e com a Covid-19, mas eu acho que as academias, por exemplo, onde eu treino no meu box, eles já criaram uma alternativa. Então, você pode pagar uma mensalidade, você tem o seu treino virtual, e quando voltar, você pode ir ou você pode treinar na sua casa. Você vai ter os vídeos dos treinos. Então, acho que as academias e os estabelecimentos estão também se adaptando a essa nova realidade. Porque, assim, tudo bem, na hora que liberar, acho que todo mundo vai querer sair de casa para treinar, para ver gente, enfim, para mudar um pouco o ar. Mas depois eu acho que a gente volta a repensar algumas coisas e perceber que é legal, sim, também treinar dentro de casa. Eu não preciso ir todos os dias para a academia. Por exemplo, a Luciene, que faz parte da DJ, ela também está fazendo fit dance em casa, que eu acho que é algo que
São modalidades que a gente escolhe, que a gente consegue fazer sozinho, com certeza. A Fabi Couto, que todo mundo conhece, também tem uma amiga personal e faz um treino para ela, grava os vídeos, e ela está super motivada, está se sentindo super bem. Então, assim, são coisas que a gente tem que se adaptar mesmo, e a gente tem que... esse novo normal que ela até publicou agora também, escreveu agora para a gente. Porque senão a gente não consegue fazer. Eu não consigo, Vanessa, sem atividade física eu não consigo dormir. Ponto. Então, assim, eu vou ter aquela noite de sono que você acorda toda hora, eu fico com essa sensação, é muito ruim. Então, eu preciso cansar o meu corpo para eu conseguir dormir, é o que o Tom acabou falando, e o Emerson também deve sentir a mesma coisa. Uma pessoa que fazia 42 quilômetros, mais de 42 quilômetros, e agora está enfurnado em casa também, e é muito difícil passar por essa situação, né, Emerson? Olha, eu evito essa lamentação, essa reclamação, porque a gente sabe de gente que tem uma condição muito precária. Então, a gente tem um celular na mão, que a gente pode viajar o mundo inteiro e fazer e viajar para onde você quiser ali no celular, TV com mais de 100 canais. Então, eu posso abrir minha geladeira, eu tenho comida. Agora a gente não sabe. Por isso que eu evito, entrar nesse desespero, porque eu estou na minha situação de conforto, estou protegido com a minha família. Agora, eu fico pensando realmente, esse é o meu maior respeito em não sair, em quem está na frente e tem que estar no hospital e tem que estar dirigindo um ônibus lotado, e quem tem que estar trabalhando e não pode. Essas pessoas... por isso que é muito difícil, não é legal mesmo, mas eu me considero numa situação privilegiado e por isso eu tento enfrentar da melhor forma possível. Uhum. Eu compartilho da mesma opinião. Somos privilegiados, gente. Tem gente que não tem condições de parar de trabalhar, além desses serviços essenciais, pessoas que precisam colocar um prato de comida para sustentar os filhos, né, e que estão se expondo também. Gente, eu fico pensando coisa pior, assim, eu fico pensando na periferia, pessoas que são mais na parte financeira, tal, tem gente que dorme com 8 pessoas dentro do mesmo cômodo, que não tem o que fazer. Então, por isso que a gente fala, nós somos privilegiados também. A gente tem a nossa casa, a gente tem um espaço, a gente tem algum espaço que a gente consegue fazer uma atividade, que não é só um quarto, uma cozinha e um banheiro. Então, isso faz toda a diferença para a gente. Por isso que, assim, a gente tem, claro, tem que ter a motivação, a gente tem que buscar a nossa motivação pessoal para a gente conseguir fazer atividade e conseguir sublimar também das nossas ansiedades, das coisas que passam na nossa cabeça, e assim, muitas vezes os pesadelos, eles vêm para mim, não é muito fácil, porque a gente fica com muitas vezes aquela tristeza, que a gente estava sempre acostumada a viajar, a perambular, então é complicado isso. A Vera até comentou aqui que ela ainda vai demorar, ela até perguntou para o Emerson, ainda vou demorar para voltar para a academia? A Verinha faz na academia, a academia vai demorar a abrir. Então... Pelo menos a gente acha que ainda vai, mas aí a gente vai ter receio de voltar também. Em que esquema vai voltar? A hora marcada? Não sei, é o que a gente estava comentando antes. A Adri comentou aqui que se surgir alguma lesão, a academia poderá ser responsabilizada se fizer os treinos em casa? O que o Tom comentou, uma parte dos treinos você pode fazer em casa e uma parte você pode fazer lá na academia. Você opta. A academia não vai se responsabilizar por isso. Provavelmente você assina um botãozinho ali, aceito e sou responsável pelas minhas atividades automaticamente. E é uma ferramenta que pode ser que nem tenha validade jurídica, eu não entendo disso, mas não dá para ela se responsabilizar. Emerson, vamos falar um pouquinho de planejamento daqui para o futuro? Comenta o seguinte, até a vacina chegar, como é que a gente pode variar esses treinos? O que você pode dar de dicas para a pessoa? E quando a vacina chegar, como é que elas podem tornar esses treinos permanentes nas vidas dessas pessoas? Assim, quem não está acostumado a fazer.
Então, essas são dicas que a gente é importante. Eu acho que o Tom vai trazer também, a experiência já falou do que fazia antes, que agora está treinando muito mais, e o que ele vai pensar daqui para frente, para o futuro. A gente procura dividir as atividades para ser uma atividade completa dentro de 150 minutos semanais em uma atividade de fortalecimento muscular, que é o que traz o quê? Força para suas atividades do dia a dia, não é força de levantar peso. É força para você levantar de uma cadeira, de você levantar de um sofá, de você carregar alguma sacola de supermercado. Tem as atividades cardiovasculares, que trabalha o gasto energético, a circulação, trabalha a circulação e resistência geral, tá? Traz mais disposição, traz gasto calórico, trabalha o emagrecimento. Isso vai contando cada uma delas. Vamos lá. E temos a parte de alongamento, ou mobilidade, ou flexibilidade, que é o que traz amplitude nos movimentos, não deixa aquela regressão funcional que eu falei no começo da live, sobre o encurtamento, sobre a má postura. Então, o que são os trabalhos de fortalecimento muscular? Mesmo com o peso do corpo, que você não tenha uma resistência com pesos, você pode usar o peso do corpo através de agachamentos, flexões de braço, pezinhos como o Tom usou, as garrafas PET, os elásticos. Isso são séries geralmente sistematizadas, com número de séries e repetições, e a recomendação é de 2 a 3 vezes por semana, principalmente para iniciantes em dias alternados. O que são atividades aeróbicas, que trazem esses benefícios de melhora da condição cardiovascular geral? Caminhada, a corrida, opções em casa, corrida estacionária, pular corda, polichinelo, a dança. São atividades que, além do gasto calórico, trabalham a condição cardiovascular, melhora seu fôlego e sua resistência geral. E a flexibilidade, exercícios de mobilidade, que melhoram a amplitude de movimento, a postura, trazem relaxamento, são o quê? Os alongamentos. Na yoga, embora tenha a parte de força, tem a parte de equilíbrio, tem a parte de resistência também na yoga, a flexibilidade, o pilates, e tudo isso você pode buscar, além de um professor conhecido, que onde você vai pedir as informações, fazer busca na internet, em aulas que você tem que muitas vezes triar a qualidade dessa informação. Como? Geralmente é prescrito por profissionais de educação física, e esse profissional de educação física você pode fazer a busca deles através do conselho regional deles, que é o CREF, e ver se esses são profissionais credenciados e podem te orientar de forma correta, ou até se aquela sequência de exercícios que está no YouTube ou está na live é por um profissional credenciado. E após a pandemia, e após a vacina, como é que você visualiza isso? Vamos pensar que se você não tinha o hábito de fazer exercícios e já vai estar liberado, vacina, de qualquer forma, eu acho que a gente teve uma lição que, principalmente quanto à higienização, quanto a cuidados com... acho que com o desconhecido, né, a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas eu acho que a partir do momento que tiver a vacina, vai estar todo mundo melhor. Se você seguir uma sequência de exercício, você vai sair muito melhor do que você que não tinha o hábito de fazer exercício. Agora, para você que sempre teve o hábito, foi atleta e ficou parado esse tempo, essa volta vai ter que ser muito regressiva. A gente está elaborando plano de volta com elevação progressiva de intensidade, de volume, começar os exercícios. Se você fazia, por exemplo, uma corrida e fazia 20 quilômetros, você vai começar com uma caminhada de 5 quilômetros, depois vai a corridinha de 5 quilômetros, a corridinha de 10, para aumentar de forma progressiva a cada semana, de repente. Para você, Tom, como é que você está pensando o planejamento seu? Vou ser muito sincero, Van e Emerson, eu não sou muito de ficar pensando, eu já fui muito de pensar futuramente, e isso me gerava uma certa ansiedade.
eu acho que o que eu penso é, tipo, para hoje, né? O que eu tenho hoje, como eu posso usar o que eu tenho a meu favor. Eu sou otimista, mas eu sou realista também, né? Então, eu não acho que essa vacina vai chegar tão rápido, né? É o mundo inteiro querendo uma vacina, não sei se vai ter para todo mundo. Então, o que eu acho para a gente fazer é o seguinte: pensar no agora, né? Qual é a realidade de hoje? E depois, quando isso estiver mais próximo, a gente pensar no futuro, porque senão a gente vai entrar numa ansiedade e já é difícil a gente controlar. Não estou dizendo que eu sou um cara evoluído a esse ponto, não, tá? Mas eu estou dizendo que a gente pensa, né? Quando eu vou poder fazer isso? Quando a gente pensa, mas se a gente ficar pensando muito, a gente só vai se frustrar, vai gerar uma ansiedade. E eu acredito que ainda alguns meses a gente vai ter que viver ainda essa realidade, com algumas adaptações, né? Eu acho que aos poucos as coisas vão acontecendo, mas como antes eu acho que nunca vai ser mais. Eu sou do tipo que acho que as coisas... Não é possível que as coisas não mudem depois de viver algo tão forte, né, e tão marcante para a humanidade, né? Eu acredito que as coisas vão mudar e é aquilo que eu falo, né? É valorizar mesmo, né? Valorizar o tempo que você tiver na sua academia, valorizar aquele tempo, porque às vezes, né, a gente paga a academia, vai lá, fica, faz do jeito que tá, e aí no fundo é tipo, se eu tô aqui, eu preciso me dedicar a isso, né? E assim, eu preciso estar todos os dias, eu não sei. Então, cada um vai ter que se adaptar à sua realidade. E eu não sou muito de planejar isso, não, Van. Eu sou mais... Quero viver o hoje, o que eu tenho hoje. Vocês querem deixar, para a gente ir para a parte final, vocês querem deixar alguma mensagem, alguma coisa que vocês queiram colocar? As pessoas estão aqui se manifestando, a Lenir de Chapecó, faz tanto tempo que eu não vejo a Lenir, e a gente não vai ver esse ano, infelizmente, ela é da associação lá de Chapecó, agradecendo a gente, muito esclarecedor, saudades de vocês, e a gente tem que se adaptar, sim, à nova realidade. A Anne lá de Porto Alegre também, que ele concorda contigo, Tom, e para a gente não pirar, se a gente pensar muito no futuro, a gente pira, concordo contigo. E a Celinha participou aqui com a gente, deu parabéns pela live. O Emerson, a Fabi perguntou, você está treinando o pessoal da nova equipe online, Emerson? Todos os dias tem a live de exercícios funcionais às 18h30. E para quem tem uma situação diferenciada, eu tenho uma esteira na minha casa, a minha cidade não está fechada, eu posso sair na rua correr, ou eu moro no interior e não encontro com ninguém em uma estrada essas pessoas estão recebendo planilha, estão fazendo a solicitação de planilha, eu estou orientando, normalmente como eu sempre fiz, com gente do mundo inteiro. Porque cada situação é uma situação. E é assim, não é por nada, gente, mas ter um educador físico faz toda a diferença para o nosso treino, de verdade. Eu respeito super todos os educadores físicos, o Emerson, o Marcelo, o Shorboli, que também me ajuda pra caramba, porque senão a gente não tem, a gente poderia ter acidente, a gente poderia ter uma lesão muito séria, e a questão da assessoria, eles sabem como o treino ajuda, de que forma ajuda, a efetividade, então sem eles, realmente seria muito complicado da gente conseguir chegar naquilo que a gente quer. Claro, com a alimentação tem que estar junto com a gente nisso, mas é super importante ter a figura do educador físico com a gente. Assim, não é qualquer um, é uma pessoa formada, que tem especialização, que conhece bastante, inclusive, no caso do Emerson, ele tem também diabetes, então ele sabe muito bem como funciona, apesar que o organismo dele é um organismo à parte, porque ele tem um metabolismo muito, muito bom. Então, é verdade, Emerson, você tem. Vanessa, meus alunos, eles ficam mais fortes que eu. Todos os meus alunos, mesmo com diabetes, os alunos que entram e começam a entrar comigo, treinar comigo, eles correm a mesma distância que eu, correm ultramaratona, correm maratona. Além de ser portador de diabetes, ser educador físico, eu também sou educador em diabetes, então, formado pelo projeto Educando Educadores, então,
A gente faz todos os ajustes para que faça com o máximo de segurança possível, evite hipoglicemias, evite hiperglicemias pós-treino. Então, eles não é um organismo diferente, não, Vanessa. Isso está dentro de cada um, é só realmente querer e ser bem orientado, lógico. Sim. E aí, Emerson, que recado você quer deixar para as pessoas aqui? Eu acho que foi uma oportunidade incrível, e o que eu falei durante toda essa quarentena, eu acho que a gente teve muitas oportunidades. Essa oportunidade da gente bater um papo por essa 1 hora foi muito valioso para mim. E quando que a gente parou para conversar durante 1 hora, durante o nosso dia a dia? Então eu tive contato com alunos, ex-alunos meus, minhas irmãs, minha irmã começou a treinar as lives comigo, aluno antigo, aluno que começou a treinar e começou a postar foto treinando com a família inteira, aluno da Bahia que está treinando comigo. Então, eu acho que foi mais uma oportunidade que a gente teve de tirar das dificuldades, e eu tento tirar sempre a parte boa de tudo que acontece, de toda notícia ruim. Eu acho que é fácil a gente saber, informação chata é muito fácil a gente ter. Então acho que a gente tem que buscar coisas boas e tirar sempre o melhor do nosso dia a dia. Tom, e você? Olha, o Emerson falou muitas coisas que eu falaria aqui, eu vou só complementar. Eu acho que assim, o meu copo está sempre pela metade, né? E aí eu sempre penso que ele está pela metade, mas ele está mais cheio do que vazio. Então, eu acho que é a forma como a gente tem que encarar. Óbvio que eu sei que a minha realidade é diferente da maioria da população. Eu conheço a realidade das pessoas, eu sei que eu estou numa posição privilegiada, mas eu acredito que, assim, independente disso, tudo depende da forma como você encara também, né? Não só a partir porque se você quiser só prestar atenção em coisas ruins, só coisas ruins vão acontecer. Eu acredito nisso. Eu falaria para as pessoas assim, é uma oportunidade que a vida está dando para a gente prestar atenção na nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Eu acho que estava esquecido isso, estava deixado de lado, assim, e eu acho que por mais difícil que seja, minha solidariedade a todas as famílias que perderam alguém, né? São mais de 50 mil brasileiros que morreram por conta da pandemia até agora, e não dá para falar que é um negócio legal porque está dando para a gente olhar para a vida de outra forma. Não, é uma coisa séria. Mas para quem está aqui, qual é a lição que a gente tira disso, né? De que forma que a gente vai querer viver a partir de agora? Será que a gente está dando valor mesmo para o que realmente tem valor? Essa é a minha mensagem final. É pensar no que de fato merece nossa dedicação, nosso tempo, porque o tempo é precioso e a gente está vendo isso. Nossa, estou super de acordo. Vocês falaram tudo o que eu queria falar. Eu quero realmente que as pessoas visualizem esse projeto para ajudar mesmo. É um projeto que tem apoio da Bayer. Sem a Bayer eu não conseguiria fazer, porque ele tem custo, enfim. E é um projeto super bonito, que a ideia é realmente ajudar as pessoas a conseguirem controlar direitinho a glicemia, conseguirem repensar, trazer um pouco de ideias motivadoras para as pessoas conseguirem se inspirar e conseguirem controlar o diabetes da melhor forma possível, trazer bons exemplos, mostrar que realmente a gente pode enxergar como o Tom enxerga. Então, a história do meio copo vazio, meio copo cheio. Eu tenho momentos que eu estou no meio copo vazio e tem momentos que eu tento sempre preservar o meio copo vazio. Mas, enfim, cheio, vazio, eu fico variando de vez em quando de dia, porque não dá para a gente estar sempre feliz todos os dias, acordar assim, motivado todos os dias. Mas eu também não tenho o que reclamar. Eu acho que a gente vai tirar um aprendizado muito grande. Eu acho que, sim, a vida não está do jeito que eu queria, está muito longe do que eu queria, mas, assim, a gente tem como, em cima do que a gente tem hoje, conseguir trilhar um caminho e da melhor forma possível. É aquela história, a gente não tem a cura do diabetes, mas eu preciso estar bem para chegar até a cura e passar pela cura. Então, é o mesmo processo. A pandemia está aqui, ela vai passar, a gente sabe, não tem uma data ainda certa, mas ela vai passar, então até lá a gente tem que estar bem.
Então, é essa mesma história, eu acho que fiz um paralelo com a cura. Então, se inspirem nas pessoas, o Emerson está aqui, entrem na página dele, façam exercício com ele, sempre às 6:30 da tarde, eu tirei hoje ele da live dele, especial, mas todo mundo veio também assistir a nossa live aqui. Então, assistam, vocês vão ver, ele faz exercícios especiais, que dá para você fazer na sua casa, dá para você ficar 25 minutos que ele faz, se dediquem. Tem gente que corre com 5 passos e consegue fazer uma corrida de 5, 10, 15 quilômetros dessa forma. Então, tem que ter mesmo essa motivação interna, em se inspirar em bons exemplos. Então, eu acho que esse projeto, ele veio, no dia 8, a gente vai ter uma live também especial sobre questão da retinopatia diabética, então como prevenir a retinopatia diabética e ao mesmo tempo como tratar. E a gente vai ter vocês conhecem a influenciadora digital Aline Pitt, do Clube do Diabetes, ela vai estar aqui com a gente, e a doutora Vânia Regatieri de Biasi, que ela é médica e faz parte do corpo da Bayer. Então, ela vai trazer um pouquinho, porque agora a gente tem um novo protocolo de retinopatia diabética que está para ser publicado. Então, as pessoas agora têm direito a fazer o tratamento de forma adequada. Então, tem todos os passos, tudo que vai ser implementado. E a gente vai tirar as dúvidas também. Se você não controla direito o diabetes, se você não consegue controlar, o que vai acontecer? Uma das complicações vai afetar a retina. Então, por isso que a gente vai trazer também essa temática para vocês. Então, gente... Edivaldo, um super beijo para você também. Olha lá, o Edivaldo adora você, ama você, viu, Emerson? Já tem a live dele aí. Ah, é? Falando sobre ultramaratona, ele é um grande atleta. Bem legal, bem legal. Gente, assim, espero que vocês continuem com a gente. O Tom Bueno, entre no canal dele, canal super bacana, ele tem uma série bem bacana, canal diabético, então entrem, vejam toda a série que ele fez, ajuda muito, traz depoimentos de várias pessoas, então aproveitem, vocês têm um conteúdo online gratuito que vocês podem acessar, podem entender melhor a doença e também fazer dela um melhor controle para viver muito melhor. Então, essa que é a questão que eu queria trazer aqui para vocês. Então, gente, super obrigada e a gente volta a se encontrar no dia 8. Meninos, muito obrigada de coração, vocês ajudaram muita gente, eu tenho certeza. E eu sei que depois que a live terminar, a outra live teve 3.000 visualizações. Então, eu espero que a mesma coisa aconteça com essa. E aí, muita gente seja ainda mais beneficiada, além das pessoas que assistiram aqui com a gente ao vivo. Eu não tenho dúvida disso, viu, Van? Com certeza foi um grande aprendizado também para a gente que participou desse bate-papo. Como o Emerson disse, quando a gente pararia 1 hora para se encontrar e para ter esse bate-papo, ou chamar tanta gente para participar com a gente, né? Eu acho que é mais um ponto aí positivo que a gente está transformando e se reinventando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E eu acho que a gente não falou nada que não seja a vida real aqui. Eu acho que a gente não está aqui para idealizar nada, não está aqui para dizer que viver com diabetes, que ter diabetes é a melhor coisa do mundo, não é isso que a gente está falando, mas assim, é possível viver com leveza, com paz, existe saída, né? Existem formas mais tranquilas de conviver com uma doença que ainda não tem cura, infelizmente, mas a gente continua nessa batalha. Então, gente, noite. Super obrigada, viu? Boa noite. Legal, a todos vocês. Boa noite. Valeu. Um beijo a todos vocês.